Olá! Hoje eu vim trazer para vocês a correção do PET 7 da semana 1 para o 8º ano. Então aqui a gente vai falar sobre equações e inequações, que são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita, que é um número desconhecido, representado em geral por uma letra. Enquanto as equações relacionam as incógnitas utilizando a igualdade, que é este símbolo aqui, as inequações apresentam uma desigualdade ao relacionar as incógnitas, utilizando os sinais de maior, maior igual, menor ou menor igual, certo? Na primeira questão, nós temos aqui: ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento da pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P é igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera, que é o ATM, com profundidade em metro. Qual é a medida da pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, como x é a profundidade, então onde tem x nós vamos colocar 18. Então, a pressão vai ser igual a 0,1 vezes 18 mais 1. Então, nossa pressão aqui vai ser 0,1 vezes 18 é igual a 1,8. Então, 1,8 mais 1, que vai ser igual a 2,8 atm. O limite máximo de profundidade para o mergulho, de acordo com a PAD, é 40 metros. Nessas condições, qual a variação da pressão atmosférica que um mergulhador pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, agora o x nosso vai valer 40. Então, P é igual a 0,1 vezes 40 mais 1. Então, 0,1 vezes 40 é igual a 4. 4 mais 1 é igual a 5 atm. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seu emprego. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar com fixação de estruturas de pontes ou plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer uma pressão atmosférica de até 31 atm. Nessas condições, qual é a variação da profundidade que um desses mergulhadores pode atingir? Então, agora nós temos o valor de P, certo? Então, P vale 31 atm. Então, no lugar de P, nós vamos colocar 31. Então, vai ficar 31, que é igual a 0,1 vezes x mais 1. Então, esse mais 1 a gente joga para lá, menos 1, certo? Então, nós vamos ter 31 menos 1 é igual a 0,1x. 31 menos 1 é 30, que é igual a 0,1x. Esse 0,1 está multiplicando, eu jogo ele para lá dividindo. Então, 30 dividido por 0,1 é igual a x. Fazendo essa divisão, nós encontramos que x é igual a 300 metros. Então, escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro em função de x. Então, o perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Então, todos os lados aqui valem 2x. Então, vai ser 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Como a gente está repetindo aí 4 vezes, vai ser 4 vezes 2x. 4 vezes 2 é igual a 8x. Então, é 8x centímetros. Certo? Aqui vai ser, se embaixo é 3x, em cima também é 3x. Se a esquerda é x mais 3, a direita também vai ser x mais 3. Então, aqui nós vamos ter x mais 3 mais x mais 3, mais 3x mais 3x. Então, tudo que possui x a gente junta, certo? Então, x mais x é 2x, mais 3x é 5x, mais 3x é 8x. 3 mais 3 é 6, então 8x mais 6. E o perímetro da circunferência, na verdade, é o seu contorno. Contorno vale 2πr. O r aqui é exatamente o x. Então, vai ser 2 vezes π vezes x. Na letra B, pede para escrever a área em função de x. Então, a área de um quadrado é base vezes a altura, ou então L ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 2x elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, nós vamos ter 3x vezes x mais 3. Que a gente faz uma propriedade distributiva.
3x vezes x é 3x ao quadrado. 3x vezes 3 é 9x. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Como r é igual a x, então vai ser π vezes x ao quadrado. E aí, na letra C, fala assim, se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual o valor de x? Então, a gente sabe que a fórmula do perímetro do retângulo ficou lá para a gente 8x mais 6. Se o perímetro é 14, então no lugar de P nós vamos colocar 14. Então, 14 é igual a 8x mais 6. O 6 está somando, eu jogo para lá subtraindo. Então, 14 menos 6 é igual a 8x. 14 menos 6 é 8. Então, 8 é igual a 8x. Esse 8 aqui eu passo para lá dividindo. Então, 8 dividido por 8 é 1. Então, nosso x aqui vale 1. Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do triângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do triângulo, a área do quadrado vale 4x ao quadrado. É menor do que a área do triângulo, que vale 3x ao quadrado mais 9x. Então, aqui, 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 9x, que é menor do que zero. Então, nós temos aqui que x ao quadrado menos 9x é menor do que zero. Colocando o x aqui em evidência, nós temos que x vezes x menos 9 tem que ser menor do que zero. Então, a gente tem aqui que x é menor do que zero ou que x menos 9 é menor do que zero. Então, nós temos aqui que x é menor do que 9. Então, x ser menor do que 9 ou então x ser menor do que zero. É a variação aí do raio do círculo. Para finalizar, pediu para encontrar a solução de cada expressão algébrica abaixo. Identifique colocando se é equação ou inequação. E depois representar na reta numérica. Então, vamos lá. Para resolver, tudo que tem x tem que vir para um lado e o que não tem x tem que ir para o outro. Então, vai ficar 5x mais 7x, que é igual a menos 9 mais 3. Então, aqui nós vamos ter 12x, que é igual a menos 6. Então, x vale menos 6 sobre 12. Que simplificando tudo aqui por 6, nós vamos ter menos meio. Então, a solução é menos meio, certo? Isso aqui é uma equação, por conta do símbolo de igualdade. Então, a nossa solução está aqui, ó, menos meio. Na letra B, nós temos aqui uma inequação, porque nós temos um símbolo de desigualdade. Tudo que tem x a gente passa para um lado e o que não tem a gente passa para o outro. Então, 4x menos 2x é igual a menor do que menos 5. Então, 2x menor do que menos 5. Esse 2 passa para lá dividindo. Então, x é menor do que menos 5 sobre 2. Então, x menor do que menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2 é menos 2,5. Então, aqui está a nossa solução. Só que como é menor, então tudo aqui para a nossa esquerda é válido como solução. Letra C. Tudo que tem x passa para um lado e o que não tem passa para o outro. Então, aqui nós vamos ter 6x menos 3x é maior ou igual que 5 mais 4. Então, nós temos que 3x é maior ou igual a 9. X é maior ou igual a 3, né? Que é 9 dividido por 3. Então, x é maior ou igual a 3. Isso aqui é uma inequação, certo? Por conta do sinal de desigualdade. Como x é maior ou igual a 3, então a gente pega o 3 aqui e tudo para a sua direita é uma nossa solução. Bom, agora aqui nós temos uma equação, certo? Por conta do símbolo de igualdade. Esse menos 4, eu jogo ele para lá mais 4. Então, x ao quadrado é igual a 16, né? 12 mais 4. Passando a raiz dos dois lados, nós temos que x é igual a mais ou menos 4, que é a raiz de 16. Então, aqui, x é igual a menos 4 e x é igual a mais 4. Então, a solução está aqui e está aqui. Por fim, aí, nós temos uma inequação.
Então, vou trazer todo mundo aqui para a minha esquerda. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado, né? Esse com esse. Mais 7x. Esse menos 2x vem para cá, mais 2x. Esse menos 8, eu vou jogar ele para lá. Então, vai ser menor ou igual a 27 mais 8. Então, aqui dá zero, né? X ao quadrado menos x ao quadrado. 7x mais 2x dá 9x, que é menor ou igual a 27 mais 8, 35. Então, o nosso x vai ser menor ou igual a 35 sobre 9. Então, quando a gente faz aí 35 dividido por 9, a gente encontra aproximadamente 3,8. Então, é alguma coisa aqui, ó. Então, como é menor ou igual, a gente pode pegar tudo aqui para a nossa esquerda, tá? Então, x é menor ou igual a 35 sobre 9. Lembrando, toda vez que eu tenho igualdade ou menor ou igual, a bolinha é fechada. Aqui na letra B, em que eu tenho apenas um menor, a bolinha é aberta, certo? Porque esse número não entra, ele não é resposta. Mas todos os números menores que ele são sim uma resposta. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.